noite aos irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Hoje de manhã tivemos uma consagração abençoada aqui. Sentimos a presença de Deus. Deus se manifestou em nosso meio e foi bênção demais. E algo que eu falei pela manhã, eu quero repetir aqui novamente. Salmo 122, versículo 6, nos ensina a orar pela paz em Jerusalém. Israel está em guerra, Jerusalém está em guerra, e é a nação do Senhor, né, irmãos? E nós, como cristãos, hoje eu vi um vídeo à tarde e cortou meu coração, porque eu vi algumas crianças dentro de algumas jaulas, presas, crianças assim da idade do Felipe, e aquilo ali cortou meu coração, porque os nossos filhos estão lá em cima, ouvindo a palavra no ar-condicionado, tão abençoados, e aquele povo lá, passando aquela situação. Nas suas orações, não esqueça de orar por Jerusalém, por Israel, para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém, a bênção de Deus seja sobre aquele povo. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar também o pastor Estevão. Vem cá, pastor Estevão. Nós vamos levantar um clamor por Jerusalém, por Israel. Você pode, como um ato aí profético, estender as suas mãos. Nós cremos que o Senhor pode alcançar aquela guerra, dar fim naquela guerra. Pai, nesse momento nós continuamos, Deus, aqui em oração e falando contigo, Deus. Nesse momento nós intercedemos por essa nação, Pai, nação escolhida pelo Senhor, nação que desde o início o Senhor tomou para Ti. E nós pedimos, como a Tua palavra nos direciona, a orar por esse povo, a orar pela paz em Jerusalém, a orar pelo povo de Israel. E pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia daquele povo que sofre com a guerra nesse momento, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm atuado dessa maneira, Deus, pensando estar fazendo bem, pensando estar servindo a um Deus, mas enganados, que o Senhor possa tocar no coração desses homens que têm agido pelo mal e têm feito essas guerras, que o Senhor tenha misericórdia da vida desse povo, que nesse momento o Senhor possa encontrar o coração deles e levá-los ao arrependimento, levá-los a uma mudança de vida, a um encontro contigo. Mas aqueles que têm sofrido, por outro lado, pela guerra, que o Senhor também traga conforto, traga consolo, que o Senhor traga esperança ao coração deles, que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento. E nós clamamos a Ti que o Senhor traga o fim desse momento, que o Senhor traga o fim dessa guerra, que o Senhor traga a paz a essa nação, que eles possam, através desse momento de dor, de luto, reconhecer que o Senhor é o Deus dos pais passados, de Abraão, Isaque e Jacó, mas o Senhor é o Deus de hoje também, que continua curando, que continua provendo, que continua abençoando, que eles reconheçam e vejam o Senhor em meio a essa guerra, e que o Senhor manifeste o Teu poder naquele lugar. Nós colocamos diante de Ti e pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Vamos sair um pouquinho do Neemias. Hoje é Santa Ceia, uma palavra voltada para a igreja. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 29. Lucas capítulo 10, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto,
casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-os para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Verso 36. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse: vai e procede tu de igual modo. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Deus. Nos capacita a transmitir o recado da tua palavra nessa noite, aquilo que aqui está contido. Pai, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor, à tua vontade. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia e ministra aos nossos corações o teu querer. É essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vou ser bem breve nessa palavra de hoje. Todos nós conhecemos de cor e salteado essa parábola que acabamos de ler. Essa parábola que acabamos de mencionar é também conhecida como a parábola do bom samaritano. Esse texto é um texto muito interessante, porque um homem, intérprete da lei, ele vai até Jesus querendo colocar Jesus à prova. E ele toma a iniciativa de perguntar a Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus faz a pergunta dizendo: observa os mandamentos. E ele ali sabe de cor os mandamentos da palavra de Deus, que é: amarás teu Deus de todo o teu coração, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele cita isso para Jesus. Então Jesus, para exemplificar o que é amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a ti mesmo, e ter todo o seu coração rendido ao Senhor, Jesus vai expor uma parábola para ele. E ele vai perguntar a Jesus, diante disso, quem era o próximo dele. Quem é o meu próximo, Jesus? Jesus então, ele traz ao coração desse homem essa parábola. Qual é a parábola? 2 homens estavam descendo por um caminho, o outro estava caído, porque ele foi assaltado, porque esse homem passou na mão de salteadores, roubaram-lhe tudo que ele possuía, tudo que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que passa 3 homens sobre este homem. É interessante a gente notar os detalhes do texto, porque lá no verso 30, Jesus vai explicar que certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores, ele caiu na mão dos ladrões, que vieram, açoitaram ele, roubaram tudo aquilo que ele tinha, e deixaram ele caído no chão. E o texto vai dizer que naquele mesmo caminho desce um levita, desce um sacerdote, e esses 2 homens religiosos, eles passam por esse homem, e eles passam de largo, eles passam de longe, e eles não param para atentar ao sofrimento daquele que estava ali caído. É interessante a gente ver também que Jesus cita tanto o levita quanto o sacerdote descendo pelo mesmo caminho. Olha que interessante.
o homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores. Eles espancaram ele, deixaram ele caído como morto na beira do caminho. E descia também naquele mesmo caminho um levita, um sacerdote. A gente não sabe exatamente o que o levita, o que o sacerdote foram fazer em Jerusalém, ou o que eles estavam fazendo em Jerusalém. Mas a gente sabe que Jerusalém é a cidade da adoração. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém é a cidade onde os povos se reuniam para sacrificar, para adorar. Muitos salmos dentro da palavra de Deus, você vai ver os cânticos dos degraus aí, como dizem, o cântico das peregrinações. Eles iam para Jerusalém cantando e entoando ao Senhor, faz parte de uma grade de salmos dentro da palavra do Senhor. E o que eles iam fazer em Jerusalém? Eles iam na igreja, eles iam no templo, eles iam adorar, eles iam sacrificar, eles iam para as festas, eles iam lá entregar a sua adoração a Deus. Agora olha que interessante, a Bíblia não relata exatamente o que esses homens foram fazer lá, mas a Bíblia relata quem eles eram. E quem eles são? Um levita, que era responsável por toda a adoração no templo, de sacrifício, limpeza, organização, tudo aquilo que existia no templo, o levita era responsável. E o sacerdote era aquele que oferecia a Deus o sacrifício. Agora olha que interessante, o homem está caído na beira do caminho, e vem o levita, e vem o sacerdote. Eles não têm a capacidade de parar para atender aquele que está caído. Esses dias eu ministrei sobre isso na minha célula. Eu falei um pouco de como está a nossa conexão com as pessoas. E essa palavra tem me incomodado, irmãos. Essa palavra tem mexido no meu interior. Eu falei também com os líderes. Como está a nossa conexão com pessoas. Então, se eu fosse dar um tema aqui nessa noite, eu poderia dar: como está a sua conexão com as pessoas? Porque às vezes você diz que o seu Wi-Fi, a sua conexão com Deus está ok. Às vezes você diz que a sua adoração é genuína. Às vezes você diz que a sua adoração é perfeita. Às vezes você diz que a sua adoração ela agrada a Deus. Mas como está o seu envolvimento com gente? Como está o seu envolvimento com pessoas? E a Bíblia vai dizer que passa pelo mesmo caminho um estrangeiro, um samaritano. Ele olha para aquele homem e ele para ajudá-lo. E não só para ajudar, mas ele passa nele vinho, ele passa nele azeite, ele cura as feridas daquele homem, ele leva aquele homem em cima do seu cavalo para uma estalagem, ele gasta do bolso, dá dinheiro ao hospedeiro e fala assim: cuida dele, porque quando eu voltar, eu vou te indenizar tudo, se alguma coisa a mais gastar. Repara, irmãos, quem era para fazer o serviço, não fez. Quem era para parar e estender as mãos, não fez. Quem era para dar atenção àquele que estava caído, não fez. Aí veio uma pessoa que nós não tínhamos ideia, noção, que poderia passar na nossa mente que ele ia ajudar. É ele que para, é ele que se levanta, é ele que vai, é ele que agacha, é ele que vai até o chão, é ele que perde tempo, é ele que investe dinheiro do bolso, é ele que abre mão do seu tempo precioso para cuidar daquele que estava caído. Será que nós não temos feito da mesma forma?
preocupados somente com Deus, com a nossa adoração, com a nossa vida. E aqui eu quero te fazer umas perguntas. Número 1, o que valeu a adoração desses homens? O serviço no templo, o cuidar das coisas religiosas, se eles não conseguem parar para atender a necessidade daquele que está caído. Pensa, se esses homens foram exatamente adorar, se esses homens foram ao templo, se esses homens foram à cidade, se esses homens foram ao muro, se esses homens foram sacrificar, o que valeu o serviço deles diante das coisas religiosas, se eles não conseguiram parar para dar atenção àqueles que estavam no meio do caminho? Tem pessoas que passam por nós dia após dia. Existem pessoas que passam, ou você passa ou elas passam por nossa vida dia após dia. A minha pergunta para você é: você está preocupado com a sua adoração no templo? Com bater cartão lá na igreja dia de domingo? Com dar o seu dízimo? Com fazer os seus ritos? Com estar aqui envolvido com a igreja? Ou você está preocupado em parar e ajudar aquele que está caído? Eu tenho certeza, irmãos, que muitos passam por você durante o dia, no seu trabalho, na rua. Está precisando só que você para. E às vezes a gente olha isso aqui e fala assim: mas como é que eu vou ajudar um homem que foi assaltado? Como é que eu vou ajudar um homem que está caído, ferido? Você sabe muito bem que não é isso. O que Jesus está trazendo para o nosso coração é a importância de nós pararmos e apenas olhar no olho das pessoas. É a gente parar nos nossos afazeres religiosos ou do dia a dia, de trabalho, de correria para lá e para cá, e saber que alguém que passa por você está precisando de uma palavra. É nós frearmos um pouquinho a nossa correria do dia a dia e entender quem é as pessoas que estão à beira do caminho caídas, precisando só que você pare. Deixa eu te dar um abraço. E as pessoas vão e vêm. E quando a gente está preocupado demais com as coisas dessa vida, como a Marta andando de um lado para o outro, e querendo agradar a Deus com coisas. Ei, você não vai agradar a Deus fazendo coisas. Você vai agradar a Deus fazendo o que Ele te pediu para fazer. Tem alguém que entendeu essa palavra aí? Às vezes a gente fica preocupado. Vocês lembram lá de Uzá, Davi, ele trazendo a arca todo feliz, saltando, pulando, dançando. Aí Uzá falou assim: eu vou ajudar Deus. Os bois tropeçaram, a arca ia cair, ele pôs a mão, morreu. O que é isso? O senso de querer ajudar aonde não foi chamado para ajudar, e achando que Deus vai te aceitar desse jeito. Não é assim. Como que faz para levar a arca? Dá 6 passos e sacrifica. Irmãos, obra de Deus, reino de Deus, não é da sua maneira, não é da minha maneira, é do jeito que Deus estabeleceu para nós. Segunda pergunta: o que leva uma pessoa a ficar tão indiferente aos outros assim? Será que é a sensação de dever cumprido? Já realizei o meu ofício sacerdotal? Já adorei, já fiz tudo? Agora cada um por si e Deus? O que me fez pensar na vida desse levita e desse sacerdote que não conseguiram parar é: por que eles ficaram tão indiferentes? Por que eles ficaram tão insensíveis? Que eles não tiveram coragem de parar, porque eles viram. Será que é a sensação de assim: eu já fiz a minha parte hoje? Não, eu já fui lá na igreja hoje, já cantei 3 louvores. Não, eu levei minha primícia na igreja.
Eu entreguei lá minha primícia, glória a Deus. Não, eu já dei o meu dízimo, glória a Deus por isso. Eu já fiz a minha parte. Eu volto a dizer, não é você fazer pelo ritual, é fazer por aquilo que Deus está te mandando fazer. E sabe o que eu vou dizer, irmãos? Eu não quero que você se torne um cristão religioso aqui dentro, dizendo assim: eu já fiz a minha parte de cristão, já bati meu cartão lá domingo, digital. Põe em cima. Como é que chama? Ponto. Vou pôr meu ponto lá na igreja hoje. Aí vai. E sabe como é que é o ponto? Oi, pastor, eu estou aqui. Porque o pastor vai cobrar que eu não está na igreja. Não é isso. É você fluir naquilo que Deus está te chamando para fluir. Tem pessoas assim. E aí eu vou apertar mais um pouquinho, que talvez até do seu lado aí estão precisando que você olhe para ele. Só porque eu estou preocupado é com Deus. Meu negócio é com Deus. Não, esse negócio de orar para os outros, não, o negócio é eu e Deus. O pastor F disse aqui, Pai nosso. O Pai não é seu, o Pai é nosso. E às vezes com sentimento egoísta a gente vem porque a gente quer orar a Deus, buscar a Deus, falar com Deus. E o nosso foco aqui é Deus. Com certeza, o nosso propósito de estar aqui nessa noite é de adorá-lo, magnificá-lo, fazer o nome dele grande, exaltado no meio dos louvores do seu povo. Mas isso tudo se torna em vão quando nós esquecemos dos irmãos que estão ao nosso lado, quando nós estamos aqui só de passagem e esquece o irmão. O problema é do irmão, a luta é do irmão. Não, nós estamos aqui para fazer o nome de Deus grande, para fazer o nome de Deus exaltado, mas nós precisamos ter conexão uns com os outros. Número 3. Será que a religião tira de nós essa sensibilidade de enxergar aqueles que estão caídos à nossa frente? Será que você tem perdido? Eu tenho perdido essa sensibilidade, amados, de perceber a necessidade daqueles que estão caídos. Não se impressione em vir à igreja. Não se impressione, daqui a pouco nós vamos ceiar e a gente vai partir o pão e celebrar a morte e ressurreição de Jesus. Não se impressione com esse rito. Não. O que nós precisamos aprender, irmãos, é que acima de tudo nós precisamos estar sensíveis à dor do outro, ao choro do outro, à angústia do outro, à necessidade do outro, à debilidade do outro. E tem gente aí do seu lado que está chorando, e tem gente do seu lado que está precisando de uma palavra, e tem gente do seu dia a dia que está precisando só que você fala assim: eu estou com você. E a gente tão insensível na nossa religiosidade. Cuidado com a sua religiosidade, que acha que impressiona Deus. Cuidado com a sua religiosidade, que você pensa que você conquista Deus com aquilo que você faz e com aquilo que te ensinaram a fazer. Não impressiona Deus. Número 4. Será que estamos tão ocupados com a nossa vida e afazeres que não temos tempo para parar e dar atenção para aqueles que estão caídos? Eu fico pensando, será que era tanto compromisso assim que eles não poderiam parar? O que levou esses homens a não parar? É esse o questionamento do meu coração. E dentro da vida deles, eu quero trazer para a sua vida e para a minha vida, o que está nos levando a não parar? Se esses homens aqui, eles não tiveram a capacidade de parar, e o que levou eles a não parar? E a minha pergunta para você é: o que está te levando a não parar? Pastor, eu estou muito comprometido, eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estudo, e depois eu trabalho, e depois eu faço aquilo outro.
É mesmo? Você quer a boa ou a má notícia? Deus vai te cobrar até do tempo que você usa, se é para a glória dele ou não. O que você faz é o tempo que você tem, glorifica a Deus ou não. Não, porque eu sei que as suas respostas elas vão passar na minha peneira, e eu olho para você e falo: meu Deus, mas como o fulano trabalha. Realmente o Vinícius está lá na Fortuce de 8 da manhã, 7 da noite, e está lá trabalhando, e ele vai para casa, e vai assim no Jacaré, e volta. Só ele, Deus, sabe o tempo que ele tem para fazer as coisas. Irmãos, no fundo, na peneira dos homens você passa, mas na peneira de Deus não. Ah, mas eu tenho que cuidar disso, e a gente está sempre ajeitando uma desculpinha, mas não passa com Deus. O que levou esses homens a não parar? E o que está nos levando a não parar? Ou será que eles não pararam porque não tinham capacidade de ajudar? Isso aqui fiquei meditando nisso hoje. Será que eles não pararam porque eles não tinham capacidade de ajudar? Será que eles não tinham capacidade de olhar e ver o que ele estava precisando? Porque o samaritano, irmãos, ele usa vinho, ele usa azeite, ele gasta dinheiro. Passou na minha mente assim: será que o levita e o sacerdote não tinha vinho, não tinha azeite? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, a gente só provê aquilo que a gente carrega. E o sacerdote e o levita estavam desprovidos de ter algo para suprir para alguém. Não ande sem nada não. A gente sabe que o vinho na Bíblia é símbolo de alegria, sim ou não? Aí a gente leva para os dias de hoje. A gente não vai passar o vinho na ferida lá, mas tem uma representação muito linda aqui, que às vezes você pode mudar a vida de alguém com um sorriso. Destrunfa essa cara. Sorria. Jesus te ama. Dá um sorrisinho para esse irmão que está do seu lado. Ei, tem pessoas que estão tão tristes, vivendo angústias, que elas estão precisando somente que venhamos sorrir e mostrar para elas o outro lado. Em outros casos você vai falar: ei, meu irmão, sua luta vai passar. Ei, meu irmão, essa angústia não vai durar até o fim. Ei, meu irmão, eu estou aqui com a palavra de Deus para você. Não fica desse jeito não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer também. Aleluia. E a gente olhando para essa história, eu quero trazer essa história para o nosso dia a dia, igreja. Como hoje é culto de Santa Ceia, é óbvio que nós não estamos falando aqui no reino espiritual de pessoas que estão caídas, de mendigos, de maltrapilhos, ou até mesmo pessoas que foram assaltadas, que isso é impossível a gente ajudar no dia de hoje, sim ou não? A gente vindo numa estrada, tem alguém que para, fala: fui assaltado, você está querendo correr dele. Isso é uma verdade. Porque eu não estou falando para você ajudar aquele que está na beira da estrada, você vai correr perigo. O que eu quero trazer para o seu coração, que você precisa levar para o seu dia a dia, igreja. Agora eu quero trazer aqui algo que nós estamos falando dessa conexão, e algo que Deus me fez refletir. A minha pergunta é: você sabe o nome do irmão que está aí do seu lado? Oh,
aleluia. Aí tem uns que estão dizendo assim: ô glória, eu estou sentado do lado da minha namorada, eu estou sentado do lado da minha esposa. Engraçado, olha para mim. Ei, a gente está aqui ceando junto, compartilhando o mesmo pão, e a gente não se conhece. Como é que é isso? A gente está aqui dia a dia, e a gente até cumprimenta. A gente sabe que o apelido do Foguinho é Foguinho, mas como que é o nome do Foguinho? Porque a gente dia a dia, a gente está assim, e a gente não para falar: oi meu irmão, como é que você está? Agora eu vou apertar mais. Você sabe aí, né, o nome dele, mas você sabe onde ele mora? Tá apertando, né? Vai devagar. Ei, olha para mim aqui, eu preciso trazer isso no seu coração. Igreja não é só nós reunimos no domingo e irmos para casa, não. Se você quer ser igreja, alguém tem que te conhecer, e você ser conhecido de alguém é você participar da vida de alguém, e participar, e envolver, e deixar as pessoas te ajudarem, e ajudar alguém, envolver com um, envolver com outro. E isso é ser igreja. Nós precisamos entender. Vou apertar mais um pouquinho. Você sabe onde esse irmão aí trabalha? Porque a gente é como levita e como sacerdote, que está preocupado com a adoração, mas com gente não. O problema é do outro para lá. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Você está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Nós precisamos ter conexão. Nós precisamos olhar um no olho dos outros. Nós precisamos saber a necessidade um dos outros. É muito mais do que vir aqui, cantar louvores, tomar a ceia, dar o dízimo e voltar para nossa casa. Igreja não é clube, igreja é relacionamento. Pastor, me prova. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo vai falar primeiro acerca dos dons, depois ele vai falar do corpo de Cristo. Olha o que ele diz: o olho não pode dizer a mão. A mão não pode dizer que não precisa do ouvido. Simples, simples, simples. Como que o olho vai dizer que não precisa da mão? Na hora que cair um cisco no seu olho, você vai lembrar que existe a mão, e que você precisa da mão, e que precisa da unha, e você precisa do dedo. O que é isso, pastor? Era envolvimento no reino de Deus. E a gente vive aqui como se não conhecêssemos uns aos outros, porque o que importa para mim é Deus. O que importa para mim é fazer os rituais sagrados. Mas gente, esse negócio aí deixa para depois. Fala comigo: igreja é relacionamento. E a minha pergunta para você é: você tem tido relacionamento com esse irmão? Você é o olho do corpo de Cristo, está falando para o dedo que você não precisa dele? O olho está falando para a sobrancelha que não precisa dela? E a gente sabe que isso é coisa simples do corpo humano. Se você tirar o dedão do pé, o que acontece? Perde o equilíbrio no corpo todo. O dedão do pé. Porque aonde você se movimenta, o dedão do pé está junto. É ele que te dá o equilíbrio. Só de eu ficar aqui, é o dedão do pé que faz o equilíbrio tudo. Por que isso? Como é que você vai falar que não precisa do dedão do pé? Porque ele te dá equilíbrio. E a gente está vivendo na igreja assim. Esse negócio de dedão do pé, deixa aí para lá. Só serve para ser feio mesmo. Ei, nós precisamos um dos outros.
Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E a minha pergunta é: como está a sua conexão com seus irmãos na fé? Tem um vídeo do pastor Áquila que eu fiquei encantado. Ele diz assim: igreja não é mirar na nuca um do outro e achar um lugar para ver o rosto do pastor pregando. Quem viu esse vídeo aí? Ele fala disso. Você está aqui nessa reunião e está todo mundo assim lá atrás, olhando assim, ver se acha o pastor. Não é só você estar aqui nesse ambiente, irmão, olhando para a nuca do irmão que está aí, não. Nosso irmão está com a roupa amarrotada hoje. Nosso irmão veio todo torto hoje. O cabelo do irmão aí esqueceu da chapinha. Ih, olha lá, nossa, fulano de tal veio com chinelo. Não, o ciclano veio assim. Irmãos, isso é clube. Isso é palestra motivacional. Se você está na igreja e não tem relacionamento com ninguém, tem algo errado no evangelho que você está vivendo. Você precisa dar a mão a esse irmão que está do seu lado. Às vezes fala assim: é isso aqui que me fortalece. Eu falo muito disso. Vão dar as mãos, que através das mãos fortalece a fé, a unção passa. É algo precioso que você sente o calor humano. Se você olhar, irmãos, em Marcos capítulo 2, Jesus vai ir para Jerusalém. Para onde que ele vai? Comer com os publicanos, com os pecadores. Aí os fariseus vêm me dizer assim: que esse homem está comendo com os pecadores, com os publicanos? Aí Jesus falou assim: eu vim chamar aqueles que estão doentes ao arrependimento. Jesus gostava de gente. Jesus cheirava gente. O Hélio começou a dizer aqui nesse culto, irmãos: vocês são minha família. Eu tenho um irmão de sangue, mas eu tenho milhares de irmãos no reino de Deus, e é sobre isso que eu quero trazer ao seu coração. Efésios 2,19 vai dizer: vocês não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus. Fala comigo: nós somos membros da família de Deus. Você já viu ali fora, ali no bem-vindo à família de Deus. Mas que família é essa que não conversa? Que família é essa que acaba o culto, meu destino é o carro? Que família é essa que eu não gosto de chegar cedo para ninguém conversar comigo? Eu também não gosto de ficar aqui até mais tarde, porque o meu negócio é assistir o Fantástico. Que família é essa que a gente serve uma cantina ali, a gente não tem prazer de sentar na cantina, porque eu tenho medo de gente? Não, meu Deus, gente me assusta. Meu Deus do céu, não, me fala gente, não tem que cumprimentar. Meu Deus do céu. Eu sei que existem os tímidos. Eu sei que existem pessoas que têm mais dificuldade de relacionamento. Isso é normal. Mas, gente, o lavado e remido no sangue de Jesus, aquele que nasceu de novo, o que ele mais gosta de fazer e viver é estar no meio do povo de Deus. Fazer um teste da sua fé. Você tem prazer na igreja, irmão? Você está bem espiritualmente? Porque tem muita gente que vai se afastando, a igreja vai ficando de lado, as coisas de Deus vai ficando de lado, o envolver com os irmãos da igreja vai ficando de lado. Mas não é o nosso propósito. Você não vem aqui nessa noite para dormir, irmão. Você não vem aqui nessa noite para passear, irmão. Você não vem aqui nessa noite somente para comer a cantina daqui a pouco, irmão. Nós viemos aqui ter comunhão uns com os outros, servir uns aos outros, adorar o mesmo Deus. Aí sim a bênção de Deus, diz a palavra de Deus, que ela é derramada sobre nós. Você precisa conhecer pessoas. Será que um membro da sua família falta do culto? Você sente falta na hora? E dos seus irmãos? Não, porque o meu negócio é eu andar com quem fala a mesma língua que eu. Mas e quem não fala a mesma língua que você? Está fora do meu convívio. Não, porque quem não tem o mesmo pensamento teológico que eu, nem convido, está fora. É esse o caminho de Deus? Não.
Nós vamos ter divergência. A Bíblia diz: como o ferro afia o ferro, o companheiro afia o outro. A gente é ferro mesmo, vai batendo no outro, vai saindo até fogo, tem hora, mas vai afiando. Tem muita coisa, o pastor Estevam falou comigo, tem muita coisa que discorda, e isso é importante, irmãos. Porque no dia que você estiver numa igreja, que você tem que concordar com tudo, você está no lugar errado. Você não vai concordar com a minha vida, e eu muito menos vou concordar com a sua. Nós precisamos nos amar, nos respeitar e servir uns aos outros. Mas o grande problema é que a gente está irmãos, a parábola aqui do bom samaritano, eu não estou jogando ela hoje para gente que está caída lá fora. Eu estou falando de gente que está aqui, do nosso lado, precisando de um abraço, e a gente não tem coragem de parar e abraçar. E talvez amanhã vai aparecer gente assim, no seu caminhar, na sua vida, e você precisa parar. Você já deu um abraço em alguém que mudou a vida dele? Eu posso te dar um abraço? Aí a pessoa fala assim: tá doido? Ih, sai pra lá. Tá doido, senhor? Mexe com isso não. Meu irmão, estou te dando um abraço de Cristo. Deus mandou te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. Quantas pessoas necessitadas de uma oração? Quantas pessoas necessitadas que você pare e ouça? E tem vezes que a gente senta com algumas pessoas, eu entendo assim no ato, a pessoa só quer falar. Você está precisando só que você empreste o ouvido. Aí a pessoa fala, pode falar. Aí no final você fala assim: mas Jesus está no contrário. É tudo isso que eu precisava. Ela não está precisando ouvir que Jesus está no controle, ela está precisando desabafar. E a gente tem que parar para ouvir. E nós nessa correria nossa, e nós nessa doideirada nossa, não temos feito conexão com ninguém. Não temos parado para olhar as pessoas que estão ao nosso redor, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. Vou te dar um conselho: desacelere. A primeira coisa que você vai fazer amanhã, antes de mexer no bendito celular, já desce da cama escorregando assim, põe o joelho no chão. Antes. Aí pega a Bíblia e lê um capítulo. Aí, se de preferência, antes de você abrir o Instagram, o WhatsApp, coloca no YouTube um louvor. Desacelere. Os rituais não compram Deus. Os rituais que você tem feito não estão agradando a Deus. O seu dízimo não compra Deus. A sua oferta aqui não agrada ao Senhor, se ela for só pelo ritual. Não. É coração rendido, quebrantado, aberto para viver o que Deus tem para a sua vida. Então você precisa entender que Deus nos chama para viver conexões com pessoas todos os dias das nossas vidas. E as conexões começam aqui. Se nós amarmos uns aos outros, Jesus vai dizer isso, começando dentro da casa. 1 João 4,20. Se alguém declara: eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Se você tem raivinha dos outros, desculpa te falar, você não ama a Deus também. Não sou eu que estou dizendo. 1 João, vai discutir com o apóstolo João quando você chegar no céu, se chegar. Você está falando que ama a Deus, o meu objeto de culto é o Senhor, a Ele eu entrego a minha adoração, a Ele eu entrego o meu louvor, Ele é tudo para mim, Ele é fiel. Mas não vou com a cara do fulano, não ama a Deus. Mas o Senhor é tudo para mim, Ele me comprou, Ele me salvou. Mas não gosto de conversar com aquele ciclano, não ama a Deus.
Ah, mas Deus é tudo para mim, Ele é o objeto da minha adoração nessa noite. Ah, mas eu tenho raiva do ciclano, não perdoa o ciclano. Eu vou te dizer, você não ama a Deus. Irmãos, hoje é noite de Santa Ceia, mas Santa Ceia não examina só no dia, é um mês inteiro. E a gente tem que tomar cuidado, que de vez em quando agarra uns carrapichos no coração da gente, sim ou não? E você tem que ir para a oração, irmão. Vencer esses carrapichos, arrancar esses carrapichos do coração, porque tem muita gente no seu dia a dia que te faz raiva, sim ou não? Dá vontade de esgoelar o cara e matar ele e não perdoar mesmo, dá vontade. Mas qual que é o nosso dever como cristão? Perdoa assim como o Senhor tem nos perdoado. Cuidado, alguém vai dizer isso. Cuidado ao fazer a oração do Pai Nosso, ela é muito perigosa. Eu vou falar um dia sobre isso aí, sobre perdão, eu vou encaixar nisso. Mas olha que interessante. Você está pedindo um perdão para Deus da mesma forma que você tem perdoado aqueles que estão te ofendendo. Aí eu não perdoo porque pisou no meu calo. Eu não perdoo porque fez mal para mim. Irmão, antes de você levar a sua oferta no altar, reconcilie com seu irmão, depois leva a oferta. Aí está cheio de carrapicho no coração e está achando que está agradando a Deus. Não está. O samaritano, que ninguém dava nada para ele, parou, ajudou, estendeu as mãos, curou, ministrou, abençoou. E a gente sabe que esse samaritano aqui é Jesus, que para, sem nada em troca, cura nossas feridas, nos ajuda quando nós estamos caídos. E a gente tem que proceder da mesma forma, que ele vai finalizar a parábola desse jeito, dizendo, vai tu e procede do mesmo jeito. Então o convite de Deus, irmãos, é que a gente venha parar de olhar menos para nós e olhar para aqueles que estão ao nosso redor. E eu quero finalizar com um texto. Falei que ia ser rápido o negócio. Atos capítulo 3. É um texto também que eu ministrei lá na minha célula. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3 diz assim. Amém? Acharam? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Olha o versículo 4. Olha para nós. E eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que aconteceram. Agora olha aqui, a gente viu o primeiro texto, Lucas 10, o levita e o sacerdote descendo de Jerusalém. Eles não foram capazes de parar e ajudar aquele que estava caído. Agora olha o inverso. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e era posto lá na porta do templo um homem coxo de nascença. E qual é a intenção desse coxo? Pedir uma esmola. Me dá um dinheiro, me ajude, me dá um pão para eu comer. A intenção desse coxo era só essa: me dê esmolas. Mas eu acho interessante, irmãos, que Pedro e João estão indo.
E ele implorou para que eles dessem uma esmola para ele. Só que eu acho maravilhoso, olha só o que Pedro e João fazem. Eles fitam os olhos nele. Diz o texto, fitando os olhos nele. Primeira coisa que Pedro e João faz é olhar para aquele que está caído. Antes de entrar no templo. Antes de ir na adoração. Antes de ir na oração. Eles têm a capacidade de olhar aquele que está caído e dizer, agora pensa, eles vão olhar para ele e eles vão falar assim, olhe para nós também. A gente sabe como é que é mendigo, ele levanta a cabeça para olhar para a gente? A maioria das vezes não. Ele pede a esmola e baixa a cabeça. Porque eles têm vergonha da situação que eles estão vivendo. Eles têm vergonha da situação que a vida deles se encontra. Então eles estão pedindo ajuda, mas eles têm vergonha daquele momento. Aí ele vai dizer assim, primeiro, eles olham para ele. Pedro e João olham para esse homem. Eu não disse aqui que tem pessoa que está precisando só que você pare e olhe para ela? Eu não disse aqui que tem pessoas no seu dia a dia que está precisando só que você pare e olhe dentro dos olhos dela? Aí Pedro e João vai fazer um negócio interessante, ele vai falar assim, agora olha para nós. Antes de fazer o milagre, ele está mexendo no coração desse homem. Está mexendo no interior desse homem. Olha para nós. Em outras palavras, pode olhar. Nós não temos vergonha de você. E nem estamos aqui para te esnobar. Nós só queremos te apresentar algo que vai mudar a sua vida. Será que é 100 mil reais? Na hora o coração desse homem encheu. Eu não tenho nem prata, nem ouro. Aí o coração dele... Quando eles olham, fala para ele, olha para nós. Nós não temos dinheiro para te dar. Ele se entristece. Mas nós temos algo que podemos te oferecer. É a cura. Esses homens são capazes de parar e olhar aquele que está caído. Pergunta aqui. Quantos passaram por esse homem naquele dia? Ou nos anos que eles ficaram por ali, assentados? E talvez muitos adoradores que iam ao templo orar, adorar, pensavam assim, já demos esmola, e isso já basta. Não, não, não. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O nosso evangelho com Deus, ele só terá efeito de verdade quando passarmos a olhar aqueles que estão ao nosso redor e poder liberar uma palavra, uma ajuda, um clamor, um abraço e uma oração. Ao contrário, tudo se torna clube e reunião motivacional. Mas você não está aqui para ouvir uma palavra que é agradável aos seus olhos, aos seus ouvidos. Você está aqui para ouvir o evangelho de Jesus. E ele te chama para essa renúncia. Parar de olhar só para Deus e olhar aquele que está caído à beira do caminho. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quando esses homens aqui estão dizendo assim, olhe para nós, eles estão fazendo uma conexão. Tem pessoas que precisam que você pare, que você olhe para ele e ele olhe para você. Eles precisam de uma palavra sua. E Deus está colocando pessoas no seu caminho dia após dia. Deus está colocando pessoas no seu caminho, não deixe eles caídos. Leve vinho, leve azeite, leve Jesus, leve Cristo, leve a alegria da salvação, leve uma palavra, leve um abraço.
Eles estão te esperando caídos. Eles estão te aguardando caídos. A religião vai passar por eles, os religiosos vão passar por eles, mas virão por aqueles caminhos, aqueles que procedem como Jesus, que param, atendem, curam, liberam a palavra. Tem pessoas no seu caminho que estão caídas, mas elas precisam da graça de Deus. E talvez você entrou aqui nessa casa caído nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa casa angustiado nessa noite, ferido. A vida te deu pancada para lá e para cá. Situação está difícil com você. Eu tenho uma palavra de Deus. Tem um povo aqui que quer te abraçar, quer orar por você, quer abençoar a sua vida. O amor é demonstrado sim por Jesus na cruz, mas ele vem através da igreja, na qual demonstra esse amor dia após dia. Eu quero convidar os diáconos, quero convidar pastores que aqui se encontram. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Pastor Estevão pode vir, pastor Miguel, pastora Ângela, presbítero Guilherme, pode vir aqui também em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma ceia abençoada aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens aqui à minha direita e as mulheres aqui à minha esquerda, por favor. Isso, vai caber aí todo mundo? Nós vamos celebrar esse momento da ceia do Senhor. E eu quero que você reflita em algo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é isso? Como está a sua conexão com pessoas? Como está o seu evangelho com pessoas? Como está seu coração com pessoas? O desejo de Deus é que você libere perdão. O desejo de Deus é que você passe a olhar para aqueles que estão caídos à beira do caminho. O desejo de Deus é esse. Que nos ajude, que nos dê graça a viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu vou convidar o pastor Everton. Tome uma bandeja, pastor Everton, em nome de Jesus. Opera, Jesus. Vamos orar. Diaconisa Leni vai pegar uma bandeja também. O pastor Estevão vai pegar outra bandeja. Como que vai fazer essa ceia nessa noite? Esses irmãos, eles vão ficar aqui no mesmo lugar que eles estão. Um pouquinho para lá, dona Leni. Isso. E a igreja vai vir servir aqui no altar. Amém? Vamos tomar cuidado, a gente sai pelo canto e vem pelo meio, começando dos bancos da frente para não tumultuar muito. Mas nós vamos orar por esse pão, por esse suco que representam o corpo e o sangue de Jesus. E que o Senhor abençoe. E que a graça de Deus possa alcançar os nossos corações. Presbítero Guilherme, faça essa oração consagrando esse alimento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade, meu Pai. Que nessa noite que estamos aqui reunidos como igreja, nessa maravilhosa palavra, meu Deus, que adentra dentro dos nossos corações. Senhor, meu Deus, este pão, ó Deus, esse suco de uva, meu Pai. Ó Deus, simbolizando o Teu corpo e o Teu sangue, meu Deus, derramado naquela cruz do Calvário. Pai, que o Senhor venha consagrar, meu Deus. Ó Pai querido, que tudo aquilo que está sendo falado aqui nessa noite, que venha, meu Deus, ó Pai, fazer parte de nós. Que nós possamos olhar, meu Deus, ó Pai,
com mais atenção, meu Deus, aqueles que estão do nosso lado. Ó Pai, sabemos, ó Deus, que o maior investimento que nós podemos fazer aqui neste mundo não é em coisas, mas sim em pessoas. Pai, te louvamos, ó Deus, consagra, meu Pai, esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, e os irmãos tenham liberdade de vir até o altar e tomar a sua ceia em nome de Jesus. Pode começar. Primeiro banco. Eu sei que foi pago um alto preço. Pode vir. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Aleluia. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Oh, aleluia. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando bom combate do Senhor. Oh Deus santo e poderoso, lado a lado trabalhando, Sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Deus vivo, E na força do Espírito Santo nós nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar dos nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, Deus vivo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. aleluia, aleluia. Você pode glorificar Jesus. Aleluia, Jesus. É por causa do seu sacrifício que nós somos uma família. É por causa do seu sacrifício que nós estamos aqui, ó Jesus. É por causa da tua misericórdia que nós estamos aqui, ó Deus de Israel. Seja engrandecido, Pai. Hoje nós estamos celebrando essa ceia, mas cremos que o Senhor vai trazer muitos e muitos filhos
para cuidarmos, para ministrarmos aqueles que estão caídos, aqueles que precisam de cura. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, e perdoa, Senhor, a nossa correria do dia a dia. Perdoa, Senhor. A gente não consegue parar para atender as necessidades daqueles que estão caídos. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Quantos estão precisando só de um abraço? Oh Deus, tenha compaixão de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Diácono Carlos vai orar agradecendo pelo pão. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por esse privilégio, ó Deus, de estar ceando na Tua presença. Pai, muito obrigado, ó Deus, por este pão que acabamos de cear, meu Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, nos abençoar, Senhor, nos fortalecer, meu Pai, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos cobrir a cada dia em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode levantar o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tomamos todos. Até que o Senhor venha. Além do Rio Azul. Aleluia. Você pode liberar uma palavra de gratidão ao Senhor? Diaconisa Mina vai orar agradecendo ao Senhor pelo cálice. Oh, aleluia, Pai amado e Deus querido. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus, quando nós tomarmos, Senhor, esse cálice, Senhor. Deus, eu te agradeço, Senhor, que representa, meu Pai amado e Deus querido, o teu sangue que foi derramado naquela cruz, meu Pai. Pai, nós não somos merecedores de nada, Senhor, e o Senhor nos alcançou, o Senhor nos libertou, Pai. Pai, nos usa, Senhor, em nome de Jesus, aonde nós passarmos, Pai, para nós levarmos a Tua palavra, Senhor, para nós ganharmos vidas para Ti, Deus amado e Deus querido. Coloca o Teu amor em nosso coração a cada dia mais, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, a gente vai cantar, mas talvez você entrou aqui nessa noite caído, precisando de oração, precisando de ajuda. Os obreiros vão continuar aqui. E eu quero que talvez você se sentiu tocado e precisa de cura, e precisa de fortalecimento. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Nós vamos orar por você. Enquanto é isso, a gente vai celebrar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia!
Você pode cantar isso, dobra o seu joelho. Pode vir dobrar o joelho aqui. De ouro e de cristais. Nós vamos orar, pode dobrar o joelho. Ali tudo é vida. Isso, em nome de Jesus. Ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Os obreiros, impõem as mãos aí, por favor. Libera uma palavra, as mulheres, vamos orar em nome de Jesus. Além do rio azul, oh Deus vivo e poderoso, as ruas são de ouro e de cristal. Oh Deus, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor. Jesus está aqui. Aleluia! Verei o grande rio Da vida. Ele é claro. Claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Levante as suas mãos e diz: Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá, oh Deus, nenhum clamor. Deus está aqui. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua. Você pode levantar as suas mãos e cantar. E as Portas jamais se fecham. fecharão. O que é que tem na cidade? A cidade É de ouro puro, de jaspe é o seu muro. Além do rio azul, As palmas, vai! morte e choro. tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá. Recalabarachou. Deus santo e poderoso. Verei os olhos de Jesus E tocarei. seu corpo, enfim. Olha só. O Senhor está aqui, amém. O microfone foi até embora. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Meus irmãos, no céu não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Breve vamos terminar.
Mas para isso, pensa, o Senhor não vai vir chamar o pastor, o Senhor não vai vir chamar o rico, o pobre, o Senhor vai vir chamar a sua igreja, a igreja universal de Deus. Está aqui, está na Maranata, está na Batista, está na Assembleia. Oh, meu amado, tem alguém aí em casa que é a igreja de Deus, mas precisa vir para cá também. É, Jesus, o seu lugar está aqui, ó. Nós estamos te esperando. Coloca aí para o povo que está em casa ver todo mundo que está aqui. Colocou aí já? Agora vira para trás para a câmera lá e fala assim: vem para cá, irmãos. Nós estamos te esperando. Ei, e nós vamos subir. Como que nós vamos subir? Sendo igreja de Deus. Conexão, amando uns aos outros, honrando uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, participando da dor, da dificuldade, da alegria, da bênção, do sonho, daquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. E assim nós vamos celebrar, meus irmãos. E eu quero dar a bênção aqui apostólica, mas eu quero que você saia desse culto pensando algo. Sai daqui pensando: eu vou ter que dar 10 abraços. O pastor está pedindo 10 abraços. E você vai liberar uma palavra de bênção para a vida de alguém. Você vai abençoar a vida de alguém. Você vai dizer para essa pessoa: nós estamos juntos até a volta de Jesus. O pastor Miguel vai dar a bênção. Eu vou correr lá fora e vou te esperar. E os irmãos vão cantar aqui no final. Amém? Amém, irmãos? Amém? Eu quero pedir permissão ao pastor Marcel, é coisa de 1 minuto. Eu quero lançar uma palavra profética sobre a tua vida no final do culto. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado aí? Você vai ser boca de Deus para essa pessoa agora. Olha para a pessoa que está do teu lado, pode olhar dentro do olho dessa pessoa. Você vai ser boca de Deus para a vida dela agora. Eu quero ouvir a tua voz dizendo as seguintes palavras. Diz assim para essa pessoa: meu irmão, nesta noite, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. E eu quero dizer que esta semana, diga, esta semana será a melhor semana da tua vida. Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Coloca a sua mãozinha assim agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: cumprimenta quem está do teu lado aí, dá um abraço. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição